Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo iremos dar continuidade resolvendo exercício de aplicações de integrais. Nesse vídeo aqui vamos trabalhar como encontrar área entre funções. Vamos lá. Para encontrar área entre funções ou área entre curvas, eu preciso ter conhecimento da fórmula de como encontrar a área utilizando a integral. Então, a área, o A aqui é área, vai ser igual a integral de A até B. Aqui o A é o limite inferior e o B o limite superior. De f de x menos g de x dx. Olha só, essa integral aqui, o limite de a limite inferior e limite superior, são o ponto de intersecção entre essas duas funções. Vou ter que calcular as raízes. Aqui a função é em x, vou calcular as raízes em x, e essas raízes em x vai ser justamente o meu limite de integração. Sabendo esse limite de integração, eu calculo o valor dessa minha área. Então vamos aplicar nos exercícios. Vamos lá. Olha só, primeiro exercício, o exercício diz o seguinte: a área da região limitada pelos gráficos das funções f de x igual a 4 raiz cúbica de x e g de x igual a 4x ao cubo. Olha só, ele não deu o limite de integração. Então, para eu calcular a área, para aplicar na fórmula, eu preciso encontrar os valores de x, né? Que são as raízes desse meu polinômio. Então, eu vou ter que calcular. Como é que eu calculo esse ponto de intersecção entre essas duas funções? É igualando. Então, f de x vai ser igual a g de x. Fica assim, ó. 4 raiz cúbica de x é igual a 4x ao cubo. Vou igualar para encontrar os valores de x para fazer meu limite de integração. Pronto. Aqui eu posso simplificar. Eu tenho 4 desse lado e 4 desse outro lado. Fica só raiz cúbica de x igual a x ao cubo. Aqui, para eliminar essa raiz ao cubo, eu posso elevar ambos os lados aqui ao cubo. Vou fazer isso. Elevando aqui os dois lados ao cubo. Agora eu elimino o valor da raiz e fica só o x aqui, ó. O cubo aqui eu corto com o índice da raiz, então fica só o valor de x. Vai ser igual a propriedade de potência, x elevado ao cubo vezes 3, vai ser 3 vezes 3, 9. X igual a 9. X elevado a 9. Pronto. Agora aqui eu vou jogar esse x para o outro lado da igualdade. Ele é positivo, então vai ficar negativo. Então vai ficar x sobre 9 menos x igual a 0. Pronto. Aqui eu tenho um polinômio do grau 9, né? Polinômio de grau 9. Então eu vou ter 9 raízes. Então, dentro dessas 9 raízes, ela pode ser raízes reais e pode ser também raízes imaginárias. Então, para o cálculo da integral, o que interessa para a gente é apenas as raízes do campo dos reais, do número dos reais. As raízes imaginárias ou as raízes dos números complexos não será utilizado no cálculo da integral, no cálculo de área. Então, vou ter que encontrar quais são as raízes reais que pertencem a esse polinômio do nono grau. Então, vamos lá. Vou calcular aqui quanto equivale essas raízes. Aqui dá para colocar o x em evidência. Vou trazer aqui, colocando um x em evidência. Tirando um x aqui da nona potência, vai ficar x à oitava. Tirando um x aqui, fica menos 1, igual a 0. Olha só, aqui eu tenho um produto de dois números, né? De x vezes x elevado a 8 menos 1, que dá 0. Ou esse x aqui é 0, ou esse outro x aqui, x a 8 menos 1 igual a 0. Então, aqui eu já encontro que uma das raízes é 0. Ó. O x é 0. E a outra raiz, a outra parte desse produto é o x sobre 8 menos 1 igual a 0. Pronto. Uma raiz real, eu já sei que vale 0. Então, eu já sei que
Um dos limites de integração da minha área entre essas funções é 0. Agora eu vou precisar calcular agora com um grau 8, ó, com grau 8. Eu vou abrir aqui uma tela em branco, vou separar aqui essa minha tela aqui desse exercício, porque para encontrar as raízes de grau 8 vai dar um pouco de trabalho, mas dá para encontrar. Eu vou achar aqui, vou abrir uma tela em branco, vou deixar essa parte aqui para a gente trabalhar apenas o cálculo da integral. Vou trazer esse cálculo para cá. Aqui, ó, temos lá x a 8 menos 1 igual a 0. Igual a 0. Pronto. Eu quero encontrar as raízes desse polinômio do oitavo grau agora. Como é que vai ficar? Aqui dá para simplificar. Esse x a oitava, eu posso escrever ele como x a quarta elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu já enxerguei que nesse cálculo aqui dá para fazer a diferença de quadrados. Então existe uma regra para calcular a diferença de quadrado, ó. Porque aqui é elevado ao quadrado, ó, 1 aqui, só consertando aqui, esse quadrado aqui, ó, fica no 1. Porque 1 ao quadrado é 1. Então eu tenho dois termos elevado ao quadrado. O primeiro ao quadrado e o segundo aqui também elevado ao quadrado. Então, pela regra do produto notável de diferença de quadrado, isso aqui eu posso escrever o primeiro termo, né, x a quarta mais 1, assim, ó, fica assim, x a quarta mais 1, que multiplica x a quarta menos 1. Isso aqui é a regra de produto notável, ó. Quando eu tenho lá o produto de um termo elevado ao quadrado menos outro termo elevado ao quadrado, eu posso multiplicar ele dessa forma. O primeiro termo mais o segundo, multiplicado pelo primeiro termo menos o segundo. Isso aqui é a diferença de quadrados. Então, eu fiz a diferença de quadrado. Essa primeira parte aqui, eu não vou fazer o cálculo, porque ela pertence às raízes imaginárias, raiz do número complexo. Não interessa para a gente esse x a quarta mais 1. O que vai interessar para a gente é essa parte aqui, ó, que vai ter outras raízes reais. Então, vou fazer esse cálculo, ó, fazendo aqui esse cálculo. Como é que fica? Porque aqui eu já imagino porque vai dar outro diferença de quadrado, né? O produto notável de diferença de quadrados. Como é que vai ficar? Assim, ó. Esse x a quarta, eu posso escrever ele como x ao quadrado elevado ao quadrado. E o menos 1 também, ó, eu posso escrever ele ao quadrado. Vi que deu novamente uma diferença de quadrado. Se existe uma regra de diferença de quadrado, vou aplicar entre esses dois termos, né? Que o primeiro termo aqui está ao quadrado e o segundo termo está ao quadrado. E aqui está o menos. Como é que vai ficar agora? É o produto do primeiro somando com o segundo, multiplicado pelo primeiro vezes o primeiro menos o segundo. Fica assim, ó. Vai ficar x ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 1. Isso aqui é a regra de produto notável da diferença de quadrado. Da mesma forma que eu fiz aqui, essa primeira parte aqui, se você for calcular igualando a zero, sempre aqui eu estou vendo que aqui é igualando a zero, vou colocar aqui, ó, essa parte aqui é igual a zero, aqui também é igual a zero, aqui igual a zero, aqui também é igual a zero. Se eu pego esse termo aqui, x ao quadrado mais 1 igualar a zero, se eu for fazer ele pelo Bhaskara, eu vou encontrar raiz imaginária. O delta será negativo, então não interessa para a gente esse cálculo também. Então não vou fazer esse cálculo porque vai encontrar raiz dos números complexos. Não será utilizado nesse cálculo de integral. Mas essa outra parte aqui, ó, eu enxergo também novamente que pertence à diferença de quadrados. Então a diferença de quadrado aqui, ó, vai ficar dessa forma. Aqui é x ao quadrado e aqui, ó, menos 1 ao quadrado. Diferença de quadrado novamente, aqui igual a zero. Trazendo para cá, como é que fica? Aqui a diferença de quadrado vai ficar x mais 1
multiplicado por x menos 1. X mais 1 multiplicado por x menos 1. Isso aqui igual a zero. Pronto. Eliminei aqui a potência. E agora ficou até mais fácil de fazer o produto agora desse primeiro termo igual a zero e o do segundo termo igual a zero. Ó. Isso aqui vai ser igual a zero e esse outro termo vai ser igual a zero. Como é que vai ficar? Assim, ó, x mais 1 igual a zero. Então, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a menos 1. Aqui é positivo, jogando para lá fica negativo. Já o segundo termo aqui, ó, x menos 1 igual a zero. Então, menos 1 passando para lá, x vai ser igual a 1. 1 negativo e 1 positivo. Encontramos aqui as raízes. Ó. Vou levar para lá essas duas raízes para poder aplicar agora dentro da integral. Trazendo para cá. Então, as raízes eu tinha aqui, ó, x igual a zero, colocando aqui. Quais são as três raízes? X igual a zero, x igual a menos 1 e x igual a 1. Como eu encontrei as raízes, agora eu vou aplicar na fórmula. A minha fórmula que eu deixei no início do vídeo é essa daqui. A área é igual à integral de A até B da diferença das funções f de x menos g de x dx. Pronto. Essa aqui é a minha integral que eu vou ter que substituir. Já que eu encontrei aqui os valores de x, eu vou substituir e vou encontrar a área. Olha só, eu tenho aqui três valores de x. Aqui, para a área, eu tenho que pegar um limite entre dois intervalos, né? Por exemplo, aqui de 0 até 1. E depois de menos 1 a 0. Eu tenho duas partes nesse gráfico. Esse gráfico, fazendo a análise dele, será um gráfico simétrico. Eu posso fazer de duas maneiras. A primeira maneira é calcular a integral de 0 até 1, fazendo o cálculo dessa diferença de funções. No final, eu faço a integral de menos 1 a 0, faço por duas partes. E eu vou chegar ao resultado. Ou eu posso fazer a integral de 0 até 1, fazer a diferença dessas funções, né, aplicado na diferença das funções, e no final multiplicar por 2, porque essa minha integral ela é simétrica. Então, o intervalo de 0 até 1 vai ser um valor, vamos encontrar um valor. E quando eu fizer a integral de menos 1 a 0, eu vou encontrar o mesmo valor. Então, se vocês quiserem praticar, fazer a integral de menos 1 a 0, vai dar o mesmo valor da integral de 0 a 1 aplicado nessas duas funções, na diferença dessas funções. Então, eu vou fazer isso. Ó. Eu vou pegar a integral de 0 até 1. No final, vou encontrar a integral dela e vou multiplicar por 2. Já que essa minha função, já que essa minha área limitada por esses gráficos, ela é simétrica. Então, eu vou fazer isso. Ó. Vou pegar agora a integral, o cálculo da área vai ser igual à integral de 0 até 1 das funções. Quais são as funções? Ó? F de x e g de x. F de x aqui ó, é 4 raiz cúbica de x. Então, eu vou calcular a integral de 4 raiz cúbica de x. Menos g de x, ó, que é 4 raiz cúbica. 4x ao cubo. 4x ao cubo. Dx. Pronto. Eu vou calcular essa integral. Achando o valor aqui do cálculo dessa integral, multiplico por 2 e encontro o resultado dessa minha área. Vamos lá. Aqui eu tenho a integral ó, da diferença. Então, eu posso separar essa minha cálculo de integral em duas. Fica assim, ó. Vou deixar aqui, vou fazer até aqui de lado. Vou fazer aqui de lado o cálculo delas e depois eu trago o resultado para cá. Separando aqui, vai ficar assim, ó. Trazendo aqui o cálculo da integral de 0 até 1, de 0 que é 0, né? Só voltando aqui. De 0 até 1, de 4 raiz cúbica de x dx. Pronto, vou calcular essa integral, depois eu faço a integral de menos 4x ao cubo. Como é que fica essa integral? Esse 4 aqui é constante, ele vem para fora do cálculo da integral. Então fica 4, a integral de 0 até 1, da raiz cúbica de x. Ó. A raiz cúbica de x
eu posso escrever esse valor de x pela regra da raiz, da radiciação, como sendo potência. Então fica x igual a 1 sobre 3. Trouxe a integral em forma de potência. O radicando aqui, o radicando aqui dessa minha raiz passou o denominador e o índice aqui do expoente passou o meu denominador. Dx, pronto. A integral de x, eu sei quanto é que é. É só de x dx, né? É o próprio x elevado a 1 terço mais 1. Então vai ficar 4 que multiplica, né? X, quanto é 1 terço mais 1? 1 terço mais 1, isso aqui vai dar 4 terços. Já vou colocar o valor aqui, ó. 1 terço mais 1 é como se fosse 1 terço mais 3 terços. 1 terço mais 3 terços é 4 terços. Dividido por 4 terços. Pronto. Isso aqui é no intervalo agora de 0 até 1. Vou tirar aqui uma divisão de fração, ó. Vem para frente com o trocado. Se eu tenho o 4 multiplicando esse valor, aqui está 4 terços dividindo. Então eu passo para cá multiplicando, né? Inverto. É uma divisão de fração. Repito a primeira pelo inverso da segunda. E vai multiplicar o... Aqui eu já posso trazer em forma de raiz. Eu vou colocar já em forma de raiz, ó. Vai ficar raiz cúbica de x a quarta de 0 até 1. Pronto. Aqui dá para simplificar. Esse 4 com esse 4 aqui corta. Fica só o 3. Que multiplica agora a raiz cúbica de 1 elevado a quarto. E aqui é menos, ó. Essa parte aqui vai dar 0. Não preciso calcular, vai dar 0. Não vou calcular. Ficaria assim, ó. Esse 3 aqui está multiplicando. É o limite superior menos o limite inferior. Que fica a raiz cúbica de 0 elevado a 4. 0 elevado a 4 aqui, ó. Vai dar 0, não precisa calcular. Isso aqui dá 0, né? E aqui a raiz cúbica de 1 a quarta é 1. Então só sobra o valor dessa integral, ó. O valor dela é 3. Então essa minha primeira parte aqui, ó, da integral é 3 menos, agora eu vou calcular essa segunda parte aqui dessa integral, né? Integral de 0 a 1 de 4x ao cubo. Vou apagar essa parte para calcular o valor da integral, ó. Apagando aqui. Pronto. Trazendo para cá, como é que fica agora a integral? Fica a integral de 0 até 1 de 4x ao cubo dx. A integral de 4x ao cubo, dá para tirar o 4 aqui, ó, fora do cálculo da integral. Então fica 4 que multiplica 0 a 1 x ao cubo dx. A integral de x ao cubo é só somar 1 ao expoente. Então vai ficar 4 que multiplica x a quarta sobre 4 no limite de 0 até 1. Esse 4 com esse 4 aqui, ó, dá para simplificar, só sobra o x a quarta. Fazendo a substituição aqui do limite de integração, fica, aqui é 1 elevado a 4 menos 0 elevado a 4. 1 elevado a 4 é 1, menos 0 dá 1. Então, essa segunda parte aqui deu 1. Então, agora é só fazer o cálculo da área. O cálculo da área vai ser igual a 3 menos 1. Então, a área vai ser igual a 2. Essa aqui é a parte do x valendo 0 e x valendo 1, né? Aqui é a primeira parte, valendo 2. Se eu fizer agora a integral de menos 1 a 0, eu também vou encontrar a área pertencendo a 2. Então, para aqui não perder tempo, já que são simétricos as funções, o limite desses dois gráficos, é só multiplicar por 2. Ó. Então, fica 2 multiplicado por 2. Ou 2 mais 2, né? A primeira parte deu 2, a segunda parte deu 2. Então, o valor da área calculada nessa região limitada pelos dois gráficos, a área vale 4. Exercício de número 2. O exercício de número 2 diz o seguinte: o triplo da área da região limitada
pelos gráficos de f de x igual a raiz de x e g de x igual a x ao quadrado é. Como vimos, aqui não temos o valor de intersecção, não temos as raízes de x, então eu preciso encontrar. Como é que eu encontro? Igualando o valor de x com o valor de f de x com o valor de g de x. Então vai ficar a raiz quadrada de x igual a x ao quadrado. Da mesma forma como fizemos no exercício anterior. Aqui eu elevo ao quadrado ambos os lados para cortar a raiz, para simplificar o valor dessa raiz. A raiz aqui corta com o expoente, então fica só o valor de x. Então o valor de x vai ser igual a aqui o quadrado, né? Eu elevei ambos os lados ao quadrado, então fica x ao quadrado multiplicado ao quadrado dá x à quarta. Esse x está positivo, joga para o outro lado negativo, então fica x à quarta menos x igual a zero. Tenho que encontrar as raízes do polinômio do quarto grau. Então, vou encontrar essas raízes. Aqui dá para colocar o x em evidência. Trazendo aqui, eu tenho x em ambos os lados. Então, eu vou colocar um dos x em evidência. Então, fica x que multiplica, tirando um x aqui do 4, fica 3. E tirando um x aqui, sobra só um 1, igual a 0. Com isso, eu tenho um produto de dois números. Aqui é a multiplicação. Então, eu já sei quanto equivale um dos x. Esse x aqui é 0. Ou esse outro x aqui, x ao cubo, menos 1, igual a 0. Preciso encontrar agora o valor dessas minhas raízes. Lembrando que, para o cálculo de área da limitação dessas funções, eu preciso encontrar as raízes reais. Então, uma das raízes reais é o valor x igual a 0. Mas aqui eu tenho outras três raízes. O polinômio é do 4 grau, né? Vou ter 4 raízes. Uma eu sei que vale x, mas dentro dessas raízes aqui pode ter raiz imaginária. Então, eu vou separar novamente aqui para calcular o valor dessas raízes. Vou abrir uma tela em branco para ver se essas três raízes aqui são reais ou se elas são imaginárias, se ela tem um par de raiz imaginária. Se ela tiver um par de raiz imaginária, só sobra uma raiz real. Então, eu vou calcular aqui, vai ficar x ao cubo menos 1 igual a 0. Pronto, aqui dá para fazer a faturação pela regra do cubo da diferença. Como é que fica essa regra do cubo da diferença? Eu sei que aqui é x ao cubo e aqui é menos 1 ao cubo. Isso aqui existe uma regra de fatoração. Como é que fica essa regra de fatoração? Fica assim, x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x vezes 1 mais 1 ao quadrado. Isso é uma regra de fatoração de polinômio. Aqui dá para simplificar, então vai ficar x menos 1, x ao quadrado, né? Fazendo aqui esse produto, x vezes 1 vai dar o próprio x. Então, eu simplifiquei e 1 ao quadrado é 1. Eu simplifiquei daqui do x menos 1 ao cubo, eu trouxe, através do produto notável de fatoração de polinômio, eu fiz essa simplificação. Então, agora ficou fácil, porque eu tenho um produto onde x menos 1 é 0, e eu tenho um produto de x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Como eu disse, pode ter aqui as três raízes reais, mas pode ter um par de raiz imaginária. Aqui eu sei que o valor de x, x menos 1 é igual a 0. Então, o valor de x vai ser quanto? O valor de x vai ser 1. Então, a outra raiz real que eu tenho nesse meu polinômio, o x é valendo 1. Agora, vamos ver, através da regra de Bhaskara, se essa raiz aqui é imaginária. Como é que eu calculo pelo cálculo do discriminante? Pela regra de Bhaskara, fica delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Vou fazer esse cálculo para a gente ver se existe aqui um par de raiz imaginária. Então, quem é o valor de delta? O valor de delta vai ser igual ao b ao quadrado, é 1, 1 ao quadrado é 1,
menos 4 que multiplica A, que é 1 que multiplica C, que também é 1. Se eu fizer aqui, vai dar menos 4, mais 1 vai dar menos 3. Então, o valor do delta é negativo. E quando eu tenho o valor de delta negativo, não existe raízes reais para esse meu polinômio. As raízes aqui encontradas são raízes dos números complexos. Quando eu for aplicar a regra da fórmula de Bhaskara, vou ter uma raiz negativa. Então, a raiz negativa eu já não trabalho com os números reais. Vou trabalhar com os números complexos, que vou encontrar duas raízes imaginárias. Então, para a gente aqui, não existe aqui raízes para essa parte aqui no campo dos reais desse meu polinômio, dessa segunda parte. Então, eu só tenho um valor de x igual a 1. Então, quais as minhas raízes? Colocando aqui, eu tenho um valor de x igual a 0, eu tenho um valor de x também igual a 1. Com isso, agora é só aplicar a fórmula. A fórmula que eu tenho da área é o seguinte: eu tenho que a área é igual ao limite de integração de A até B, que eu vou fazer a diferença das funções. A diferença de f de x menos a g de x dx. Agora é só aplicar. Aplicando aqui, o limite de integração, o valor de A é 0 e o valor de B é 1. Então, a área vai ser igual à integral de 0 até 1. Quem é a minha função? As minhas funções? As minhas funções é aqui, vai ficar raiz de x menos x ao quadrado e dx. Agora é só fazer aqui pela regra da diferença da integral. Vou calcular novamente aqui, como eu fiz na questão anterior, calculando quanto equivale a integral de 0 a 1 da raiz de x. Então, calculando aqui, vai ficar a integral de 0 a 1 raiz de x dx. Pronto. Agora, fazendo aqui essa integral, eu posso aqui transformar, pela regra da radiciação, transformar em potência. Então, fica a integral de 0 até 1 de x elevado ao meio dx. Quanto equivale essa integral? A integral de x dx é x ao meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. De quanto a quanto? De 0 até 1. Aqui, x elevado ao meio mais 1, 1 meio mais 1 vai dar 3 meio. Então, vai ficar x elevado a 3 meio. Aqui embaixo é 3 meio. Eu já passo a fração, que é divisão de fração, eu já trago daqui para frente, em forma de fração, mas com o valor dele trocado, invertido. De quanto até quanto? De 0 até 1. Da mesma forma como eu fiz na outra, aqui é só substituir. O valor de 1 vem no lugar do x, então vai ficar 2 terços multiplicado por 1 elevado a 3 sobre 2, que vai dar o próprio 1. Menos aqui vai dar 0, não precisa colocar. Então, o valor dessa minha integral é 2 terços. O valor da minha integral é 2 terços dessa minha primeira parte. Aqui eu não quis fazer, eu poderia ter voltado em forma de raiz, ficaria a raiz quadrada de 1 ao cubo, que daria 1. E 1 vezes 2 terços é o próprio 1. E aqui a raiz quadrada de 0 vai dar 0, por isso que deu 2 terços. Então, o valor dessa minha parte aqui da integral é 2 terços. Vou apagar essa outra parte e vou calcular a segunda parte dessa minha integral. Apaguei aqui e calculando agora a segunda parte. Vai ficar a integral de 0 até 1, a integral de 0 até 1 de x ao quadrado, dx. Lembrando que esse menos aqui é da diferença, vou colocar ele aqui. Pronto, a integral de x ao quadrado é x ao cubo. Então, fica x ao cubo dividido por 3, no limite de integração de 0 até 1. É só substituir. Vai ficar 1 ao cubo dividido por 3, menos o 0 ao cubo dividido por 3. Aqui dá 0, não preciso colocar, e 1 ao cubo é o próprio 1.
Então fica 1/3. Pronto. Agora é só trazer para cá. 1/3. Aí isso aqui é o valor da área. Quanto é que é o valor da área? É 2/3 menos 1/3. 2/3 menos 1/3 vai dar o próprio 1/3. Então a minha área calculada entre a região limitada pelo gráfico dessa minha função é 1/3. Só que ele pergunta aqui, ó, o triplo da área. O exercício pergunta para a gente quanto equivale o triplo dessa região limitada. Então, é essa área aqui multiplicada por 3. O valor da área vai ser o triplo dessa área. Então, fica 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3, ó, dá para simplificar esse 3 com esse 3. Então, o valor que sobrou para mim, nesse exercício, o resultado vale 1. Exercício número 3. O exercício número 3 diz o seguinte: a área determinada entre a reta y igual a 3 e o gráfico da função f de x igual a 4 menos x ao quadrado vale. Temos aqui as alternativas e vamos calcular. Olha só, como fizemos nos exercícios anteriores, ele não deu o limite de integração. Então, eu preciso encontrar a intersecção entre essas duas retas, né? Entre esses dois gráficos. Um aqui é uma parábola, eu tenho o valor de x ao quadrado, né? Negativo, uma parábola voltada para baixo, e a reta y igual a 3. É como um gráfico ficaria mais ou menos aqui assim, ó. Uma parábola para baixo e aqui, ó. Ele quer essa áreazinha aqui, entre a parábola e o gráfico. Vou apagar e vamos encontrar quanto equivale os valores de x, né, que é a intersecção entre essas duas funções. Então vai ficar 3 igual a 4 menos x ao quadrado. O valor de x ao quadrado aqui, eu posso jogar ele para lá para ficar positivo, né? Ele é negativo, ele passa a ser positivo, então fica x ao quadrado. Esse 3, ele passa negativo, ele é positivo, então vai ficar 4 menos 3. 4 menos 3 vai dar 1. Então, eu tenho o valor de 1. Aqui, eu vou encontrar as duas raízes. Ó. O quadrado aqui, eu vou tirar ambos os lados, né? Vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu encontrei aqui os valores, ó, de x sendo positivo, 1, e o valor de x sendo negativo, menos 1. Encontrei aqui os limites de integração de x, né? O ponto de intersecção dessa minha função, das duas funções. Então, agora é calcular, aplicar na fórmula. Eu já sei quanto equivale as raízes. A minha função, para calcular a área de integral é essa, a minha fórmula. Área igual a integral de a até b. A diferença de função, a função aqui, ó, vai ser f de x, que é a superior. Quando eu fizer o gráfico, vou ter f de x menos y, né, que é uma reta, dx. Pronto. Agora é só calcular, substituir e calcular quanto equivale essa integral. Então vai ficar, a área vai ser igual ao limite, né, a integral do limite de menos 1 a 1, de menos 1 até 1, de f de x, ó. F de x vai ser 4 menos x ao quadrado. 4 menos x ao quadrado, menos 3, né? Menos 3. Isso aqui dx. Dá para dar uma arrumada, então vai ficar a integral de menos 1 até 1. 4 menos 3, ó, vai ficar 1 menos x ao quadrado dx. Agora, encontrei aqui a integral da diferença. Eu posso calcular separado essas duas integrais. Uma sendo a integral de menos 1 a 1 de 1 dx e a integral de menos 1 de menos x ao quadrado dx. Vou fazer aqui o cálculo. Então, vai ficar a integral de menos 1 até 1 de 1 dx. Esse 1 dx, a integral dele é o x. Então, fica x no limite de integração de menos 1 até 1.
Então vai ser igual x sendo 1, substituindo, né? X sendo 1 menos, agora x sendo menos 1. Então vai ficar igual a 1. Menos 1 aqui com menos 1, né? Menos 1, menos com menos aqui vai dar mais. Então vai ficar igual a 2. Então essa primeira parte aqui da integral, eu já sei quanto é que vale. Vale 2. Então a integral aqui, ó, vale 2, referente a 1. Vou calcular agora a integral quando valer x ao quadrado. Então vai ficar a integral de menos 1 até 1 de x ao quadrado dx. Então a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo. Então x ao cubo dividido por 3, que vai de menos 1 até 1. Agora é só substituir. Substituindo aqui, onde tem x eu coloco 1. 1 ao cubo é 1, vai ficar 1/3. Menos 1 ao cubo é menos 1. Então vai ficar menos 1/3. Menos 1/3. Temos aqui, ó, 1/3, menos com menos dá mais, com outro terço. Isso aqui vai ser igual a 2/3. Encontrei aqui o valor da segunda parte, né? O valor da segunda parte aqui na integral. Coloca aqui, ó. O valor vai ser 2/3. Então eu tenho a área sendo, essa minha área, ela vai ser igual a 2 menos 2/3. Agora é só tirar um MMC aqui, ó, denominadores diferentes. Então vai ser, o MMC é 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 6 menos 2 vai dar 4. Então a área compreendida entre essa reta y igual a 3 e essa função, né, 4 menos x ao quadrado é 4/3. A resposta correta nesse meu exercício, letra B. Exercício de número 4. O exercício de número 4 diz o seguinte: o valor da área limitada pela parábola y igual a x ao quadrado mais 1, o eixo do x, né? E as retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Nesse exercício foi bom porque ele já me deu quanto equivale o valor, ó, dos limite, né? O valor de x, a intersecção no ponto x, que é menos 1 e 1. Então é só aplicar na fórmula. Então a minha fórmula vai ser igual a área da integral de menos 1 até 1 da função, né, que ele deu, que foi x ao quadrado mais 1 dx. Pronto. Agora é só fazer o cálculo dessa minha integral. Eu tenho aqui a soma das integrais. Então eu tenho x ao quadrado e eu tenho aqui, ó, 1. Eu faço separado. Vou fazer aqui pela regra da soma. Vai ficar a integral de menos 1 até 1 de x ao quadrado dx. A integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3. Ó. Vai ficar x ao cubo. Lembrando aqui, eu somo uma unidade, né? Ao quadrado fica mais 1, né? 2 mais 1 é 3. E o expoente dessa minha função, ela vem para o denominador. Fica 3. De quanto até quanto? De menos 1 até 1. É só substituir. Ó. Vai ficar 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1 sobre 3 menos, aqui da fórmula, agora menos 1 ao cubo é menos 1. Com menos 1 aqui vai ficar um positivo. Então fica 1 sobre 3. Isso aqui vai ficar igual a 2/3. Então, essa primeira parte da minha integral, eu já sei quanto equivale. Vale 2/3. Agora, eu vou calcular a segunda parte. Ó. Quando a integral de menos 1 até 1 for 1. A integral de menos 1 até 1 for 1 dx. A integral de 1 dx é o próprio x. Então, vai de x de menos 1 até 1. Isso aqui é igual a 1 menos, da fórmula, menos 1. Ó, menos 1. Menos 1. Então, menos por menos dá mais. Isso aqui vai dar 1 mais 1 dá 2. Então, encontrei aqui o valor da segunda parte. Mais 2. Aqui é mais porque a integração aqui deu positivo. Então, fica mais. Então, a área vai ser igual a 2/3
mais 2. Tirando o MMC, vai ser 3. 3 vezes 2 aqui, né, vai dar 2, mais 3 vezes 2 dá 6. 2 mais 6 vai dar 8 terços. 8 terços vamos ter na alternativa letra A. Resposta correta desse exercício, letra A. Exercício de número 5. O exercício de número 5 diz o seguinte: sendo A a área limitada pela curva y igual a 1 sobre x e pelas retas x igual a 1 e x igual a 3 e y igual a 0. Podemos afirmar corretamente que A vale quanto? Ele quer a área, né? Ele pergunta aqui a área, então eu tenho que calcular a área. Aqui também foi bom porque ele já deu o limite de integração. Como ele deu o limite de integração, é só aplicar na fórmula. Então a área vai ser igual a integral do limite inferior, o inferior aqui vai ser 1, e o superior vai ser 3. Pronto. E a minha função que ele deu foi 1 sobre x, dx. Agora é só calcular o valor dessa minha integral. Temos na tabela de integrais quanto equivale a integral de dx sobre x ou 1 sobre x dx. Essa integral vale ln de x. Então, isso aqui é ln do módulo de x. A integral de 1 sobre x dx. De quanto até quanto? O limite de integração de 1 até 3. Agora é só substituir. O valor da área vai ser igual a ln do módulo de 3 é 3, menos o ln do módulo de 1. Módulo de 1 vai dar 1. Agora, aqui, só calcular. O ln de 1, o valor de ln de 1 é 0. E o valor de ln de 3, aqui usando a calculadora, vai ficar aproximadamente o valor de 1,098. Isso aqui é utilizando a calculadora, né, de ln de 3, o logaritmo neperiano de 3, 1,0,8. Agora é só analisar as alternativas. Ele pergunta, é maior que 0,8? É, aqui é maior que 1. E é menor que 1,5? É, realmente 1,098 é menor do que 0,5. Então a resposta correta já é a alternativa letra A. É maior que 0,3? É, mas é menor do que 0,8? Não, é maior do que 0,8. Então aqui, ó, não é menor, aqui é maior. É maior que 1,5? Não, é menor do que 1,5. É menor que 0,3? Não, é maior do que 0,3. E ele pergunta, é maior que 10? Não, é menor do que 10. Então a única alternativa correta, a resposta nesse exercício, letra A. Exercício de número 6. A área, né, da região limitada pela curva y igual a x, que multiplica 1 menos x, e o eixo do x é. Esse exercício é idêntico dos primeiros que fizemos. Temos que encontrar o valor de x. Ó. Eu não tenho o valor de x, que é o meu limite de integração. Então, eu tenho que encontrar o valor dessa raiz, né? Da raiz dessa minha função. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o valor de x, que multiplica 1 menos x, isso aqui vai ser igual a 0, para a gente encontrar aonde é que toca essa região limitada, né, pela essa minha função. Então aqui dá para fazer a distributiva, ó. Eu tenho o valor de x que está multiplicando o valor de 1 e o valor de x ó, que está multiplicando o menos x. Então vai ficar x menos x ao quadrado igual a 0. Agora é só colocar um dos x ó, em evidência. Colocando aqui o valor de x ó, em evidência, aqui sobra 1 e aqui vai sobrar x, igual a 0. Aqui temos o produto de dois números, né, de dois valores igual a 0. Ou esse x é igual a 0, ou 1 menos x igual a 0. Então, eu já encontrei aqui o valor de x igual a 0 e esse 1 menos x igual a 0. Jogando esse x para o outro lado para ele se tornar positivo, então x vai ser igual a 1. Ó. X igual a 1.
Então, esses são os valores que eu vou utilizar dentro do cálculo integral para encontrar a minha área. Tenho aqui esses dois valores, ó. O valor quando o x for 0 e o valor quando o x for 1. Limite superior e limite inferior. Calculando agora através do cálculo da área. A área vai ser igual à integral do limite inferior, que é 0, o limite superior é 1, da minha função. Ó. A minha função, eu já vou colocar ela nesse formato. Aqui já fiz a distributiva, então vou colocar ela como sendo x menos x ao quadrado dx. Pronto. Aqui é a integral da diferença. A integral da diferença, eu posso calcular a diferença das integrais. Eu vou calcular essa integral, depois calculo essa integral. Olha só como é que vai ficar. Trazendo para cá. Primeira parte da integral de 0 até 1, x dx. Quanto é a integral de x dx? É x ao quadrado sobre 2. Ó. X ao quadrado sobre 2. No limite de integração, que vai de 0 até 1. Quanto equivale essa integral de 0 até 1? Aqui vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar 1. É 1 sobre 2. Aqui a outra parte é 0, não preciso colocar que vai dar 0. 0 ao quadrado é 0, 0 dividido por 2 é 0. Então essa primeira parte aqui deu 1 sobre 2. Meio, né? Trago para cá, 1 meio. Fazendo a outra parte da integral. A integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Vai ficar a integral de 0 até 1 de x ao quadrado. Quanto é que é? É x ao cubo sobre 3 de 0 até 1. 1 ao cubo vai dar o próprio 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 3. 1 sobre 3 aqui, ó. Aqui é 0, não preciso colocar. Então, essa segunda parte aqui da integral é 1 sobre 3. Trazendo para cá, lembrando aqui que a diferença ó, é menos, então fica 1 sobre 3. Agora, com esses dois valores que encontramos com a integral, é só fazer a diferença entre eles, né? 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Aqui eu tiro o MMC, que o denominador é diferente, é 6. 3 vezes 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 1. 6 dividido por 3 é 2. Então vai ficar 3 menos 2 dá 1 sexto. Olhando as alternativas, 1 sexto encontramos na letra A. Certo, pessoal? Então, essa foi a parte de área, calculada em funções, aplicando integrais. Foram 6 exercícios. Espero que vocês tenham compreendido a resolução desses 6 exercícios. Espero vocês em outros exercícios que vamos calcular através da integral volume. Cálculo também de curva. Você, através do cálculo de integral, conseguir calcular o comprimento de curvas. Espero vocês nos próximos vídeos. Bons estudos e até mais.